Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o Fernando Alves, vice-presidente do Conselho de Administração aqui da Anchan, a Cássia Carvalho, diretora executiva, agradecer o convite, agradecer a presença muito honrosa de todas e de todos vocês, trazer uma palavra aqui sobre o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Quem toma posse no dia 1º de janeiro do ano que vem, encontrará alguns desafios grandes. O primeiro, a questão fiscal. O ano que vem será o 6º ano de déficit primário, ou seja, o governo tem a dívida bruta geral do governo geral, dívida pública bruta do governo geral, 76% do PIB, 5 trilhões de reais, o governo há 6 anos não paga nada, nem juros, nem amortiza, e gasta todo ano, em média, 2% a mais do que arrecada. O ano que vem já está previsto na LDO 139 bilhões de déficit primário. Isso vendendo sofá, geladeira, mesa, privatizando para tapar buraco, e não investe praticamente nada. É um mar de obras paradas no Brasil inteiro, Transnordestina, FIOL, BRs, investimento marginal. Gastos correntes subindo. Congresso Nacional extremamente fragmentado. Nenhum partido terá mais do que 10% dos deputados. Acho que ninguém chegará a 60 deputados com representação na Câmara Federal. As mudanças mais macro, mais estruturantes, todas elas demandam mudança constitucional. PEC, 308 votos, 3/5 na Câmara, 2 votações, 3/5 no Senado, 2 votações. Temos uma Constituição que é pré-queda do Muro de Berlim. Se ela fosse alguns anos depois, ela seria outra, mas ela é detalhista, ela é de um tempo anterior. Nós até defendemos, o Pércio Arida, que está aqui conosco, dos coordenadores do nosso programa de governo na área econômica, até a gente propõe não princípios nem valores, mas que a parte de gestão a gente possa desconstitucionalizar, ou seja, tirar da Constituição e colocar em lei complementar. O presidente Kennedy dizia que a vida é a mudança, e o nosso tempo é o tempo da mudança e da velocidade da mudança. Então, você tem que ser muito rápido, né? Eu votei favoravelmente, como deputado federal, a ter medida provisória, porque, às vezes, você não pode nem esperar o tempo do Congresso para poder editar uma medida legislativa e poder ganhar tempo e tomar providências urgentes. A medida provisória é necessária. Nas democracias modernas, você agiliza, né, o executivo já rapidamente se antecipando, e precisa depois do aval do legislativo. É que era para medidas urgentes e relevantes. Acabou sendo vulgarizada a medida provisória, mas um instrumento importante. O lado bom é que quem ganhar a eleição vai ter mais de 55 milhões de votos. Eu disputei a eleição em 2006 contra o presidente Lula e perdi no segundo turno, mas tive 40 milhões de votos. Então, quem ganhar vai ter aí 50, 55 milhões de votos. A força disso é muito grande. Então, primeiro ano, eu diria até mais, os primeiros 6 meses têm que ser essenciais para fazer tudo o que tem que ser feito em matéria de reformas mais estruturantes. Aproveitar a força do voto, esse é o lado positivo do presidencialismo, né? Tem muitos lados negativos, mas o lado positivo é esse. Eleição direta, quem se elege vai ter aí mais de 50% dos votos válidos, isso traz uma legitimidade
muito grande para poder implementar um conjunto de medidas. Então, a primeira é o ajuste fiscal, que é o que nós sabemos fazer, pelo lado da despesa. A crise foi no Brasil inteiro, até mais intensa em São Paulo, porque os estados com forte produção agrícola e pecuária cresceram. A nossa safra foi recorde, a tecnologia muito boa, a agricultura muito sofisticada, o clima ajudou nos últimos 2 anos e tivemos uma safra até recorde. Mas, mesmo com a crise mais intensa em São Paulo do que nos outros estados, nós fizemos, o ano passado, um superávit primário de 5,3 bilhões de reais. Todos os estados juntos, os 27 e os 5.570 municípios, um fez déficit, outro fez superávit. Na conta final, os estados e municípios fizeram a sua parte. Deu um superávit de 8 bilhões. Desse superávit de 8, 5,3 foi aqui no estado de São Paulo. Nossa meta é zerar o déficit, que hoje é 2% do PIB, praticamente em 2 anos. Então, até 2 anos, zerado o déficit primário, para a gente poder depois até começar a fazer um superávit primário. Esse ajuste ele é extremamente necessário para a gente ter segurança aí em relação ao futuro. Com uma boa política fiscal, nós vamos poder ter uma boa política monetária. Aliás, estamos provando nos dias de hoje que é possível ter juros mais baratos, né? No Brasil, como que nós estamos hoje. Ainda não é baixo, mas já melhorou. E também câmbio flutuante, mas bastante competitivo numa macro política econômica. As reformas, a primeira, e todas elas devem ser feitas concomitantemente, não precisa esperar uma para votar a outra, podem andar em conjunto. A reforma política já foi feita uma coisa boa, que é a proibição de coligação proporcional. Nós temos no Brasil 35 partidos políticos, mais 35 em fase de análise. Não tem importância ter 35 partidos. O que não pode é ter 26 na Câmara Federal. Aí é ingovernável. 26. Essa fragmentação da representação parlamentar é que é extremamente preocupante. Um dia desse eu fui no município que tem 11 cadeiras, a Câmara de Vereadores. Tem 10 partidos, cada um é dono de um. Imagine, era uma prefeita até, a coitada era prefeita, como é que sofre. Veja como a política piorou, como ela piorou no Brasil. Quando eu fui eleito deputado estadual, o governador era o Franco Montoro. Então, o governador Montoro foi eleito, a Assembleia tinha 84 deputados estaduais, 84. O nosso partido elegeu 42. Um partido tinha metade das cadeiras. Você governava com um partido mais um voto. O Montoro não fez um secretariado, ele fez um ministério verdadeiro. Tal foi, foi pegando os melhores quadros de todas as áreas para fazer um grande governo em benefício da população. A reforma política, a coligação proporcional, já vai ser proibida na eleição de 2020, eleição municipal, e dali para frente não pode mais. Não tendo coligação proporcional, para eleger vereador, deputado estadual e federal, precisa atingir o quociente. A maioria não atinge. Só isso eu acho que já vai reduzir para metade o número de partidos. Cláusula de desempenho, e eu defendo o voto distrital, ou distrital misto. Hoje o voto é proporcional, então você pode votar nos 645 municípios do Estado. Alguém, para se eleger deputado, precisa fazer uma campanha de governador, rodar o Estado inteiro. Minas Gerais, 853. Percorreu o Estado inteiro, é uma coisa impressionante. Os Estados Unidos, o voto é distrital.
O mandato é de 2 anos só, 2 anos. Ninguém reclama, nem o deputado, nem o eleitor. É distrital, se faz campanha de bicicleta, aquele distrito. O vizinho fiscaliza. Ele sabe, filho de quem você é, onde é que mora, o padrão de vida, ele participa. O voto proporcional, ele leva ao corporativismo extremo. Porque se você não tiver uma corporação com capilaridade no Estado inteiro, você não tem nenhuma chance de se eleger. E as pessoas são fiéis a quem a elege. Então, você vai ter em Brasília não representantes do povo, mas representantes daquelas corporações. O resultado foi o que nós vimos. As corporações do setor estatal e do setor privado tomaram conta e o conjunto enfraqueceu. O interesse público é órfão todo dia. Todo dia ele é órfão. Uma corporação vai lá e tira a sua parte mais forte. E vai... Acabamos de ver agora na greve dos caminhoneiros. Para quem sobrou a conta? Para a Dona Maria, para o seu José, mais 14 bilhões de déficit para pôr na conta do governo federal para subsidiar combustível fóssil. É isso aí. É corporativismo puro. Nós só vamos acabar com isso quando melhorar o sistema político. No mundo inteiro, ou é voto distrital, ou parlamentarismo é lista partidária. Você tem partidos com P maiúsculo. Ou é lista partidária no modelo parlamentarista, ou é distrital, ou, no máximo, distrital misto. Há um princípio em medicina que diz sublata causa, toritur effector, suprima causa, que o efeito cessa. A gente precisa agir mais nas causas do que apenas nos efeitos dos problemas. Segunda reforma é tributária. E aqui vem ao encontro da proposta da ANCHAM, de simplificação tributária. Uma vez eu fui a Angra dos Reis visitar a usina nuclear lá de Angra, aí saindo, vi lá um paraíso terrestre, né, um palácio à beira-mar, então brinquei lá com a pessoa que estava comigo. Quem é o banqueiro feliz, dono desse paraíso terrestre? Ele falou, não, doutor, não é banqueiro, é advogado tributarista, né, que é o paraíso dos advogados tributaristas. Tal é a complexidade, né, do nosso modelo. Então, plenamente de acordo, tá? Já na nossa proposta, IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. 5 tributos. No mundo inteiro é um IVA. Um IVA. Não é fácil, porque na federação você tem 5.570 prefeitos. Você tem 27 governadores, então, situações bastante díspares. Mas o caminho é fazer de forma gradual. Você vai fazendo uma transição, ano a ano, até chegar 100% no imposto de valor agregado, e que vai, Fernando, ajudar muito o comércio exterior e as exportações, porque no IVA você não acumula crédito. Então, você vai dar um grande estímulo à questão do comércio exterior e das exportações e simplificar o modelo tributário. Ou seja, desburocratizar, simplificar, desregulamentar. Nós temos no Brasil uma cultura cartorial. A cultura cartorial é impressionante. Antigamente, a pessoa, para ser registrada na carteira do trabalho, tinha que fazer um raio-x de tórax, uma abreografia. Um dia eu peguei aquela abreografia daquele tamaninho e levei para um professor de pneumologia. Falei, professor, o senhor podia interpretar essa? Ele deu risada. Doutor Geraldo, não serve para nada, a não ser irradiar as pessoas, perturbar a vida das pessoas, cobrar taxa, cobrar dinheiro e alguém ganhar dinheiro. A não ser que o cara tenha um buraco no pulmão desse tamanho, aí não precisa fazer a biografia, ele está com hemoptise, está morrendo, né? Mas é a cultura do selo, do cartório, é impressionante. Agora, há pouco tempo, automóvel,
tinha aquela questão dos primeiros, o estojinho de primeiros socorros. Você tinha que ter band-aid, esparadrapo, todo mundo gastou um dinheirão. Aí depois liberou. Extintor de incêndio, todo mundo tem que ter extintor, até num carro mais básico. Aí, não satisfeito, vamos mudar o extintor, precisa ser de outro tipo, para tirar mais dinheiro do povo, mais regra. Aí, o mundo inteiro, na Europa inteira, não existe isso, só tem extintor de incêndio em trem, metrô, ônibus, mas tem 25 mil projetos de lei na Câmara Federal. 99% é criar regra, criar custos, é a tutela do Estado. Aqui na Assembleia aprovaram em dezembro, por unanimidade, segunda-feira sem carne. Eu vetei o projeto, aí me perguntaram, por que o senhor vetou? Falei, eu vetei pelo precedente, porque aí viria depois, terça-feira sem café, e, finalmente, sexta-feira sem chope. Aí não é possível, né? Mas é a cultura, né? É a cultura que nós precisamos mudar. Dar um banho aí de chamar de volta, né, o Hélio Beltrão, desburocratizar, simplificar, confiar nas pessoas, desregulamentar e impulsionar o empreendedorismo. Vem uma juventude que está chegando, que quer ser empreendedora. Impressionante a mudança geracional. A gente estimular, né, essa atividade empreendedora. Reforma tributária, reforma previdenciária. Eu defendo, e já fiz em São Paulo em 2011. Eu fui eleito em 2010, 2011 fiz. É possível o modelo? Os trabalhadores aqui da indústria, do comércio, dos serviços, do turismo, do setor financeiro, os funcionários aqui da Anshan, do hotel do lado, todos vão aposentar, o profissional liberal, o próprio empresário, todos vão aposentar pelo INSS. Teto, 5 mil. Média de benefícios, R$ 1.391. Então, 32 milhões de brasileiros vivem até morrer, em média, com R$ 1.391. E o setor público pode escolher. A média de um dos poderes na esfera federal é R$ 27 mil de média. E é o Robin Hood às avessas, porque é o trabalhador de menor renda, através dos impostos indiretos, quando compra uma roupa, uma bicicleta para o filho, um alimento, que está pagando os altos salários do setor público. Só em São Paulo, o déficit da Previdência é 18 bilhões de reais. O prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, já desse tomou um café comigo, falou, olha, 10 anos atrás, o déficit da Previdência, só da Prefeitura, era 0,8 bilhões. Passou para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, o último número era 5,7 bilhões de déficit. E crescente. Claro, é a mudança demográfica. É um espetáculo, a boa notícia. A média de vida no Brasil, em 1940, era 43 anos de idade, expectativa de vida média. Hoje é 76, São Paulo 77, mas quem passa dos 30 é muito mais de 80, então ela subindo. Evidente que tem que fazer a reforma previdenciária com o objetivo de justiça, você ter um regime geral de previdência para todos, e a partir do teto complementar. O que eu fiz em São Paulo? Todo mundo que entrou depois da lei nova já entrou na Previcom. Pode ganhar 30 mil. Ele vai receber o teto do INSS, 5 mil. E, a partir daí, a previdência complementar 1 para 1. Põe um, eu ponho um, põe um, eu ponho um. Lá na frente, calcula. Não é mais benefício definido, é contribuição definida. Capitalização individual, cálculo atuarial, não tem déficit. Nós vamos salvar o Estado. No curto prazo é pior, porque eu tenho que pagar todo ano os 18 bi do déficit e tenho que pagar para a Previcom, para os novos funcionários. Mas, a médio prazo, você vai
ter um sistema equilibrado, sem déficit, e muito mais justo, que a pessoa vai se aposentar com um salário mais alto, que ela contribuiu para isso, e através de uma previdência complementar com contribuição definida. Reforma do Estado. Não está cabendo no PIB o tamanho do Estado que foi criado, nos 3 níveis. Nos 3 níveis. Na década de 70, o Brasil crescia, no começo da década de 70, 11% ao ano. Então, eu me lembro, eu fui prefeito nessa época. O Brasil da década de 30 até a década de 80 foi o país que mais cresceu no mundo. Durante 50 anos, nós crescemos 5% ao ano. Não existe no mundo isso. Meio século, 5% ao ano de média. Década de 70, chamado Milagre Brasileiro, no início da década de 70, PIB, 11% ao ano. É claro, você vai pôr um monte de andar no prédio. Criou um monte de estatal, fundação. Se pegar aqui em São Paulo, a maioria dessas fundações todas, é tudo dessa época. Não tem mais nenhuma razão de ser. Você ter fundação CEPAM, de apoio aos municípios. Qualquer município tem advogado. Fundap, administração pública. Você precisava ter um trabalho mais profundo, tinha que contratar o Falcone. Fundação Serete, para administrar um parque que nós passamos para a prefeitura. Fundação Sutaco, uma fundação para dar nota fiscal de artesanato. Enfim, vai criando, fechamos todas. Então, não tem mais prédio, não tem mais carro, não tem aluguel, não tem diretor, não tem conselheiro, não tem telefone, e não aconteceu nada. Estatais, nós temos 146 empresas estatais na área federal. Alguém já ouviu falar do trem-bala, não é isso? O TAV, um trem de alta velocidade, ligando Campinas, São Paulo até o Rio de Janeiro. Não tem trem, não tem ferrovia, não tem nada, não tem desapropriação, zero, não saiu do papel. Só que a estatal está aí. A TV do Lula, não tem audiência, mas a estatal está aí. Apaga a luz quem paga a conta. Todo mundo sabe gastar dinheiro público, todo mundo. O líder é quem toma conta, olha, na tesoura, no detalhe. Palácio dos Bandeirantes tem 3 portões, 2 para a Avenida Morumbi, 1 para a Rua Padre Lebré, que vai ali para o Einstein e para o estádio. Claro, trabalham 1.000 e tantas pessoas, tem 5 secretarias de Estado, visitante, então, os 3 portões funcionam, com segurança, funcionário e tal. Aí, à noite, não tem ninguém. Sábado, domingo e feriado, não tem ninguém. Mas há 200 anos aquilo é daquele jeito. Falei, opa, fecha tudo. À noite, fim de semana, só um portão. Libera todos os policiais para ir para a rua fazer policiamento ostensivo. Desse eu estava vendo, eu fui receber não o Temer, o anterior, e estava vendo. O governo federal anda com 2 aviões. 2. Vai um na frente, outro atrás. Se der um problema no avião lá em cima, não adianta o outro. Só rezar, né? Se der problema no chão, pega um táxi. Mas pode. É a cultura da autoridade, ó, isso aqui é uma cultura. Nós somos servidores, empregados do povo, servidores, prestar contas 24 horas. Então, reforma do Estado. Olha, enxugar para valer tudo. Para que tudo isso? Com um objetivo. O Papa Paulo VI dizia: o desenvolvimento é o novo nome da paz. Você pode ter polícia, não tem paz. Paz é fruto de oportunidade para as pessoas. Governo não cria emprego. Quem cria emprego são os empreendedores. Nós temos que trabalhar 24 horas para estimular a atividade empreendedora, a cultura empreendedora, criar um ambiente favorável à atividade empreendedora. Para isso, todas as reformas, atrair investimento. O Brasil tem baixa poupança interna.
não vai crescer sem investimento. Investimento é confiança. Confiança. Se eu confio que está no rumo certo, eu vou investir. Não há país no mundo com o tamanho do nosso. Olha só que coisa maravilhosa. O 5º maior do mundo. Eu estou fazendo agora campanha no Brasil todo. É impressionante. É um continente. A América Espanhola se dividiu em N países. A América Portuguesa se manteve unida num país que é continental. O que é o BRIC? É tudo grande. Brasil, Rússia, Índia, China. Tem escala, tem tamanho. Subsolo. Estive no Pará, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Paraopebas, Marabá. Aquilo é ferro, é cobre, é ouro. É o pré-sal. O pré-sal aqui, petróleo e gás, está crescendo a 20% ao ano gás e 40% ao ano petróleo. É impressionante. Quer dizer, nós estamos exportando petróleo e importando derivados. Poderia gerar emprego aqui, fazer mais refinaria, reduzir o custo do derivado de petróleo e gerar emprego e investimento. Existe monopólio do refino? Na lei não existe, mas na prática existe. 99% é Petrobras. Por que não tem investimento privado? Confiança. Demos marcha ré. À medida que você começa a interferir no mercado, óbvio que você vai espantar investimento. A Petrobras tem capital para investir em tudo? Não tem. A indústria de petróleo e gás, nós vamos dar um salto. Eu pretendo, nos campos maduros, trazer investimento para valer. Uma cidade no Canadá, chamada Calgary, tem 300 empresas de petróleo. São especialistas em poços maduros, para você tirar mais, vai gerar emprego. Bacia de Campos, norte do Rio, Espírito Santo, Bahia, todo o Nordeste, e a Petrobras correr atrás do pré-sal, que é uma coisa extraordinária. A agricultura, vamos ser o celeiro do mundo. Quando você pega o mundo, não tem outro país que vá produzir tanto produto na área do setor agropecuário, terra, recursos naturais, água, sol, e indústria, vai de sapato a avião. E aí a inovação tecnológica, pesquisa, desenvolvimento, ela é central, as startups, estimular, em São Paulo nós temos feito isso com os novos parques tecnológicos, investimento forte na área de pesquisa e desenvolvimento, e um povo trabalhador. Para encerrar, tinha uma menina, quando eu fui secretário, que trabalhava na secretaria, uma baixinha, e um dia eu perguntei para ela, como é que é a sua vida? Ela falou, doutor Geraldo, eu moro no Capão Redondo. Acordo às 4h30 da manhã, faço comida para o meu marido e para os meus filhos, pego o ônibus, 8 horas estou aqui na secretaria para trabalhar, saio daqui às 4h30, paro em Santo Amaro para fazer o EJA, a Escola de Jovens e Adultos, Antigo Madureza, porque eu não tenho diploma ainda de ensino médio, e depois vou para casa. O brasileiro e a brasileira gostam de trabalhar, é um povo extremamente trabalhador. Nós precisamos voltar a crescer, emprego, renda, uma agenda de competitividade, para a gente poder ter crescimento forte e sustentável, né? Como sempre tivemos, meio século, 5% ao ano. O Brasil era um país pobre. Na década de 30, passamos a ser um país de renda média. Nós somos um país de renda média. Precisamos dar o outro salto. E, para dar esse outro salto, nós não vamos chegar à terra prometida com voluntarismo, mas trabalho, perseverança e perseverança. Muito obrigado. Alckmin, muito obrigada. Permaneça ao palco. Então, para somar o nosso grupo, Fernando Alves
e Cássia. Vocês podem participar do nosso momento, endereçando as suas perguntas, basta levantar a mão. E quem está na transmissão ao vivo, através do WhatsApp que aparece na tela de vocês. Senador, muito obrigado. Nós vamos iniciar aqui com um conjunto de perguntas recebidas da audiência. Eu teria a primeira. O senhor já abordou de maneira bastante didática o seu macro-direcionamento, do ponto de vista de leitura do Estado e políticas correlatas. Aqui tem uma pergunta relativamente específica, mas ela tem a ver com a recente composição política que o senhor fez, que é a obtenção do apoio do Centrão. E aqui tem uma pergunta que basicamente é a seguinte: qual a sua posição em relação à reforma trabalhista aprovada em 2017 e também qual é a sua posição em relação à extinção do imposto sindical? Eu acho que é oportuno, em cima até de tudo que está saindo na imprensa, o senhor talvez aproveitar a oportunidade e abordar isso. Obrigado. Olha, sou favorável à reforma trabalhista. Aliás, o relator da reforma trabalhista é do meu partido, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Não há nenhuma hipótese de voltar imposto sindical, nenhuma hipótese. Aliás, o Chile, olha a cultura cartorial. O Chile tem 70 sindicatos. A Alemanha tem menos de 200. O Brasil tem 17 mil sindicatos. E um outro dado estranho, 11.500 são de trabalhadores, mas nós temos 5.700 sindicatos patronais. É inacreditável. E desses 11.000 sindicatos dos trabalhadores, 4.000 nunca fizeram uma convenção coletiva. Então, a reforma trabalhista ela vai realmente reduzir para a gente ter sindicatos que realmente defendam os trabalhadores, que tenham liderança e cumpram o papel correto que no mundo inteiro tem de defesa do mundo do trabalho. Não há hipótese de ter volta de imposto sindical. Sobre o chamado Centrão, eu vejo críticas aí ao chamado bloco, formado por 5 partidos. Nós já tínhamos, antes da aliança com o bloco, já tínhamos PSDB, PSD, PTB, PPS e PV. Então, nós já tínhamos 5 partidos e 20% do tempo do rádio e da televisão, que vai ser importante, que a campanha vai ser curtinha. Mudou a lei. Pela lei anterior, no dia 30 de junho, acabou o prazo de coligação. 30 de junho. Não tem mais coligação. Então, você já sabia quem é candidato, vice, coligação, tudo. A lei nova, você só pode começar a fazer a convenção 20 de julho, sexta-feira passada, e vai terminar dia 5 de agosto. Então, a campanha vai ser setembro, um mês de 35 dias de televisão, um mês de campanha. Então, é evidente que o rádio e a televisão têm um grande papel. E a proporção, uma parte é igual para todo mundo, a outra parte é proporcional ao número de deputados federais eleitos na última eleição. A aliança, claro, achei ótimo, né, ganhamos a disputa, e os meus concorrentes, adversários que criticam, eu brinco, Fernando, que é como o rapaz mal educado, que paquerou a moça, queria namorar a moça, levou um fora, e aí sai falando mal da moça, né? Obrigado, governador. O senhor falou muito sobre as reformas necessárias aqui no Brasil, as reformas estruturantes. E temos uma pergunta aqui, que é difícil imaginar um Congresso a ser eleito melhor do que o atual. Este Congresso é um reflexo da população que não está disposta a sacrifícios, sob hipótese alguma. Como passar reformas verdadeiras numa sociedade que não está disposta a sacrifícios? Falando principalmente da Previdência também. Olha, qual é a tarefa cotidiana, diuturna da política? É convencimento. É convencimento. Se você fizer uma pesquisa, o que as pessoas querem? Elas querem emprego e renda. Então, você tem 13 milhões de desempregados,
mas quando o IBGE vai na praça, na rua, no ponto de ônibus, você está procurando emprego, se a pessoa disser que não está procurando, ela está fora da estatística. Então, 13 milhões estão procurando emprego, mas você tem mais 5, 6 milhões no chamado desalento, que desistiram de procurar. E tem mais outros 8 milhões no subemprego. Então, esse é um drama impressionante. As pessoas querem emprego e renda, melhorar a renda. Olha, eu quero melhorar meu poder de compra, adquirir um produto para o meu filho, para a minha mulher, para a família, realizar, né, a sua vocação de servir. O país precisa voltar a ter emprego. Esse vai ser o grande debate, o debate do crescimento. E como chegar lá? O Mário Covas dizia, o povo erra menos que as elites. Ele precisa ter todas as informações. Para isso tem campanha. Democracia é assim, você não obriga, você conquista. Nós temos um diferencial. Entre o falar e o fazer, tem um abismo na política. Nós fizemos. Então, não é... Aqui foi feito, em São Paulo. Ajuste, superávit, não aumentou imposto, investiu. Então, nós fizemos. Então, tem um diferencial importante. Eu acredito muito que, se todo mundo fala meio parecido, por que eu voto nele e não voto nele? Confiança. Isso é a tarefa da campanha eleitoral. Você conseguir levar a sua mensagem, e a televisão e o rádio é fundamental. E o tempo, vou dar um dado para vocês. A última eleição foi Tocantins, eleição fora de época, o mês passado, estado de Tocantins. Prefeito e vice cassado, a Justiça Eleitoral marca nova eleição. Há 10 dias da eleição, 10 dias, não é 3 meses antes, o primeiro lugar era o ex-prefeito da capital, Palmas, e o segundo lugar era uma senadora da República. Na eleição, nenhum dos dois sequer foi para o segundo turno. Nem teve segundo turno, nenhum dos dois foi. Isso mostra que a definição de voto ela vai ocorrendo mais ao final. Até pelo sofrimento, a população vai refletir, 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 e as decisões são no final. Governador, uma pergunta sobre política externa, relação do Brasil com o mundo, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, e especificamente da relação do Brasil com os Estados Unidos, que é um tema caro para a Câmara. Qual é a sua leitura dessas questões? Olha, até está aqui conosco o embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador nos Estados Unidos e tem nos ajudado muito nessa área de política internacional, comércio exterior, como também o Pércio Arida. O que eu defendo? Abertura comercial. Nós temos que fazer as reformas, temos que fazer uma agenda de competitividade e temos que aumentar o nosso comércio exterior. Nós temos um comércio exterior muito menor para o tamanho do Brasil do que deveríamos ter. Uma política de acordos comerciais não ideologizada, mas voltada ao interesse do emprego, do comércio, ao interesse do país. Nos últimos 18 anos, o Mercosul fez 3 acordos. Israel, Egito e Autoridade Palestina. 3. Eu defendo um grande esforço de comércio exterior. Então, União Europeia, Mercosul com União Europeia, que, aliás, está caminhando, se não terminar esse ano, vai ficar para o início do ano que vem, Mercosul com o Canadá, Coreia, Singapura, a Aliança do Pacífico, defendo nós entrarmos no TPP, hoje os países do Pacífico, da Ásia, o Japão também. Então, acho que nós vamos dar prioridade à questão do comércio exterior com uma agenda de competitividade. Com os Estados Unidos, nós podemos ter uma grande pauta de complementariedade econômica. Fico triste quando vejo protecionismo,
Porque está mais do que provado que a sociedade, seu José, Dona Maria, se beneficiam quando você tem mais disputa. Você compete, você beneficia a população, cria mais oportunidades, estimula, né, a inovação, redução de custos, qualidade. Esse é o lado bom da economia de mercado, né? Economia de mercado precisa ter disputa. Então, nós vamos priorizar a questão da agenda de competitividade e o comércio exterior. Muito bom. Temos aqui uma pergunta sobre o senhor falou muito sobre o crescimento sustentável, temos aqui uma pergunta que é sobre o crescimento inclusivo, que a pergunta é: quais são as propostas para a distribuição de renda? E aí eu vou acrescentar uma outra pergunta: como que o senhor vê o tema da inovação e apoio aos startups, que faz parte também, né, da geração de emprego startups? Olha, reduzir desigualdades, né? Essa é uma tarefa fundamental. Eu acho que a primeira coisa é a educação de qualidade. E aí o que chama atenção? O Brasil não investe pouco em educação, ele investe 6% do PIB. A média da OCDE é 5,7% do PIB. Nós estamos até acima um pouco da OCDE. Aliás, falando em OCDE, nós vamos trabalhar muito, Fernando e Cássia, junto aos Estados Unidos, para não ter o óbice, para o Brasil entrar na OCDE. Você ter ganhos aí de governança, né, de competitividade importantes. O que chama atenção na questão da educação? Apenas 30% do recurso da educação brasileira vai para a educação básica. Apenas 30%, no caso da área federal. Hoje está provado que, se o Brasil crescer 50 pontos no PISA, que é o Exame Internacional da Educação Básica, ler e interpretar texto, matemática e ciências, se crescer 50 pontos no PISA, cresce 1% no PIB. Então, o que nós vamos fazer? Priorizar o ensino infantil, primeira infância, o ensino infantil é de 0 até 5 anos de idade. A criança que faz a EMEI, e hoje não tem vaga, tem muita criança fora da EMEI, do ensino infantil, 4 e 5 anos, ela entra no primeiro ano praticamente alfabetizada. Entra no primeiro ano praticamente alfabetizada. Então, ampliar o acesso ao ensino infantil, a qualidade do ensino fundamental, do ensino médio, técnico e tecnológico. Nós, às vezes, nos preparamos para fazer uma coisa e a vida nos leva para fazer outra. Então, você tem que ter uma educação básica de qualidade. Estimular mais habilidades. A reforma do ensino médio, feita pelo governo Temer, pelo ministro Mendonça, foi correta, porque eram 3 anos de ensino médio iguaizinhos. Então, ele era muito chato. O grande desafio do mundo é a evasão escolar. O aluno, por que eu preciso estudar isso aqui? Então, a reforma foi metade, pouquinho mais, 1.600 horas, tudo igual. Mas a outra metade, 1.400 horas, um quer fazer ensino técnico para arrumar um emprego, o outro quer biológicas, o outro quer arte. Você pode ter aí uma diferença que torna a escola mais atrativa. A outra, nós vamos ter um grande instrumento de tecnologia. Tem a USP, a Unesp e a Unicamp, as melhores universidades do país, reconhecidas internacionalmente, mantidas exclusivamente pelo Estado. E criamos a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Já tem 50 mil alunos. Não é só licenciatura, é engenharias, engenharia de produção, engenharia de computação. Hoje você assiste uma aula do MIT ao vivo, está tudo na internet. Então, nós podemos ter um grande instrumento aí para também, com custo menor, levar a qualificação, pós-graduação, cursos dos vários níveis. E
em relação ainda à desigualdade, é investimento. E é interessante, as regiões menos desenvolvidas, com o mesmo dinheiro, você tem uma resposta mais rápida, mais rápida. E a outra, no caso do Brasil, infraestrutura, faz uma grande diferença regional. Água, veja a questão do semiárido. Petrolina é um polo de fruta impressionante em Pernambuco. Exporta manga, uva, tudo. Impressionante aquele polo. O que é? É água. Então, a transposição do São Francisco é correta. Nós até cedemos os equipamentos da Sabesp para ajudar na transposição do eixo leste e agora do eixo norte. Concluir obra parada. Veja a Transnordestina. Tive agora em Rondônia. Né, você tem ali Porto Velho, Rio Madeira. Acontece que, por falta de dragagem, de setembro a janeiro, a hidrovia tem problema. Aliás, também aqui, em São Paulo, nós estamos dragando o nosso Tietê, na hidrovia Tietê-Paraná, para você garantir navegabilidade o ano inteiro. Então, cada região do país, você tem uma singularidade. O centro-oeste é chegar aos portos com menor custo, ferrovia, hidrovia, rodovias, integrar os vários modais, a grande vocação de agronegócio e agroindústria. O Nordeste, no semiárido, é água, turismo, segurança. Acho que dá para ter um grande programa de desenvolvimento regional. Aí as startups. Eu fiz aqui em São Paulo, ano passado, um PitGov. E é interessante, eram 12 desafios. Uma startup ganhou um dos desafios, e no PitGov. E era o Poupinha. Então, nós temos um poupa-tempo, atendemos milhões de pessoas, e eu quero reduzir custo. Como é que eu posso fazer para reduzir custo? Então, foi criado o Poupinha, inteligência artificial, um robô. Ele trocou 60 milhões de mensagens. A pessoa acha que é uma outra pessoa. Então, ela fala, olha, Deus lhe pague, viu? Um lá se identificou, José Carlos da Silva Corintiano. Aí o Poupinha respondeu, meu time é o Brasil, né? Não entra em bola dividida, né? Eu tive agora em Florianópolis, visitando lá um centro de inovação tecnológica, só startups. É uma revolução verdadeira, que precisa ter estímulo, ter crédito, ter parceria, ter vários tipos de ação para a gente poder avançar ainda mais nessa área de pesquisa e desenvolvimento. O senhor acabou abordando na sua fala um dos temas que todos por educação tinha. Eu tenho várias perguntas sobre segurança pública. Qual é a sua leitura de segurança pública, segurança de fronteiras, hipótese de intervenção militar em estados e municípios, qual é a sua, isso como fator de inibição de investimentos, atividade de investimentos, etc. Então, as duas seguranças são importantes, né? Segurança jurídica, é uma questão que nós estamos nos aprofundando na questão jurídica. O Delfim Neto brinca, fala que o Brasil é um dos poucos países do mundo que o passado é imprevisível, né? Então, segurança jurídica, invadiu, desinvade, ou seja, cumprimento rigoroso da lei e de ordem judicial, e, de outro lado, segurança pública. O último dado do Atlas da Violência, foram assassinados em 2016 62.500 pessoas no Brasil. 62.500 pessoas assassinadas é o último dado de 2016. A Organização Mundial de Saúde diz que acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes ano é caráter epidêmico. Você está à frente, é um caráter epidêmico. A América Latina é uma das regiões mais violentas do mundo. Não é fácil o trabalho. Por quê? Os Estados Unidos têm 5.000 quilômetros de fronteira seca com o México. É um problemão ali
a fronteira. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira seca com os maiores produtores de droga do mundo. O Brasil não é passagem de droga, ele é o maior consumidor de crack e de cocaína do mundo. Nós temos que, de um lado, dar a mão para esse jovem. É uma questão de saúde pública. Quem é a vítima da droga? É um jovem do sexo masculino e de baixa escolaridade. Então, quanto mais pobre a região, maior é o problema da violência, porque maior é o problema da droga. Então, de um lado, dá mão para esse jovem, para ele sair da dependência química. Nós criamos aqui o programa, fizemos o primeiro hospital do Brasil só para dependentes químicos. O nosso Cratóide funciona 24 horas, sábado, domingo, Natal, Réveillon, não para. E as comunidades terapêuticas, chama Recomeço, para a gente tirar o jovem da droga, com bom resultado, bom resultado. A outra é segurança. Tráfico de droga é fronteira. Tráfico de armas, fronteira. Contrabando, fronteira. Nós vamos fazer um grande trabalho nessa questão do enfrentamento ao crime organizado. Como? Agência Nacional de Inteligência, unindo a inteligência da Polícia Federal, das Forças Armadas e dos Estados. Inteligência e informação. A outra, diplomacia. Sentar com os nossos países vizinhos e dizer, olha, o crime não tem fronteira. Esse é um problema latino-americano. Nós precisamos trabalhar juntos para poder enfrentar isso. A outra, ter uma guarda nacional. Hoje existe a Força Nacional. O que é a Força Nacional? Ela empresta o PM desse estado para pôr nesse outro estado. Veste um santo, desvestindo o outro. Ainda coloca um policial num estado que ele não conhece. Nós vamos ter uma Guarda Nacional em caráter permanente. É gente, gestão e tecnologia. Tive com o general Vilas Boas, comandante do Exército, para a gente ampliar os sistemas de tecnologia de fronteira, o CISFRON e o CIPAM, para a gente rapidamente ter um avanço nessa área. Dá para melhorar muito. São Paulo, em 2011, foram mortos 13.200 pessoas. No ano de 2001, 13 mil assassinatos. Reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O ano passado foram 3.503 homicídios. Para uma população de 45,5 milhões de pessoas, dá 8,02 por 100 mil habitantes ano. É menos que Miami e Washington. 8,02. É 2 vezes mais perigoso você andar de carro ou andar de moto do que um risco de um homicídio no estado de São Paulo. Morrem 3.500 pessoas assassinadas e 6.500 de acidente de carro e moto, acidente rodoviário. Tanto é que nós estamos fazendo um grande trabalho para reduzir acidente rodoviário com segurança nas estradas. Latrocínio. 45% do latrocínio é roubo de carro. A pessoa se assusta com o revólver, faz um gesto brusco, pisa no acelerador, toma um tiro. 45%. Se derrubar o roubo de veículo, cai o latrocínio. O veículo é roubado para quê? Para desmanche. Uma motocicleta é desmanchada em 20 minutos, você desmancha uma moto. E vender peça roubada. O que nós fizemos? Uma lei estadual dando 6 meses para os desmanches virarem recicladoras. E aí, 6 meses depois, emparedamos 1.180 desmanches. Foram emparedados. O que aconteceu com o roubo de carro? Despencou. O que aconteceu com o latrocínio? Despencou. Então, ano passado, caiu, mais uma vez, está caindo todo ano, 13% roubo de carro, caiu 6% latrocínio. É matemático, é 45%
dos latrocínios, roubo de carro. Então, a questão da segurança, acho que dá para melhorar, mas melhorar muito, mas muito. E apoiar os estados. A outra questão, tem 2 ausentes hoje. O governo federal, não é comigo, isso aí vai continuar morrendo gente, vou me desgastar. Não. O governo federal tem que liderar a questão da segurança. É um problema do Brasil inteiro. E outro é o município que está ausente. Nova York era uma cidade violenta. Nova York hoje é uma cidade segura. Quem lançou tolerância zero? Rudolph Giuliani, prefeito de Nova York. É municipal. Polícia e ação no território. O bombeiro de Nova York, World Trade Center, é municipal. Nós temos um modelo aqui muito centralizado. Eu vou chamar os municípios, metas, trabalhar junto, prevenção primária, delegação. Toda cidade tem aquele bairro complicado, aquele bairro violento. Ação integrada, município, Estado, União. Nós vamos fazer uma mudança institucional nessa questão da segurança pública. Dá um exemplo para vocês. Washington Oliveto. Há 15 anos atrás, tinha muito sequestro em São Paulo. Hoje, praticamente, acabou. Washington Oliveto sequestrado. Todo mundo correndo atrás. Aí, os bandidos chilenos, Norambuena, argentinos e brasileiros. Chilenos, argentinos e brasileiros. Sequestram, cativeiro em São Paulo, terceirizado para os bandidos pequenininhos, e os chefes, Serra Negra, município turístico, Circuito das Águas, Serra Negra, extorquindo a família, para dinheiro para soltar a vítima. O guarda municipal de Serra Negra, que conhece, nasceu lá, vive lá, a família de lá, embora fosse uma cidade turística, achou aquilo estranho, aquele pessoal. E começa a observar, subiu até numa árvore lá de um vizinho e resolveu avisar a polícia. Foi lá, tinha uma carta dele para a família, todo mundo preso. Então, nós vamos trazer o município, que é o governo mais perto da população, para também agir, atuar fortemente nessa questão. Eu queria chamar a Nádia ao palco, porque eu acho que nós estamos já no limite de tempo estabelecido pelo senhor. Mas, de qualquer sorte, agradecer. O senhor tem uma quantidade enorme de perguntas, o senhor teria que ficar aqui o dia todo para responder, mas acho que o senhor vai responder no curso da campanha, certamente. Olha, eu quero agradecer ao Fernando, à Cássia, agradecer muito a presença aqui de cada um de vocês. Meu pai dizia que na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Não tem ninguém mais inteligente do que nós que vai resolver os problemas, mas a participação, né, da sociedade é que faz a diferença. Governo é braço político do Estado, né? O importante não é governo, o importante é a nação. A nação é a nossa língua, nossa religião, nossos costumes, nossa cultura, a luta dos que já morreram. Isso é que é importante, é a nação. Acredito muito que o Brasil vai ser uma grande nação. E, finalmente, ao pedir aqui o apoio, as colaborações, ideias, vou ler aqui as propostas, dizer também que candidato sofre, viu, Cássia? Candidato sofre. Eu era candidato a prefeito, isso no século XX, em Pindamonhangaba, minha cidade natal, e tinha uma fábrica de papel e celulose, Coruputuba. Era uma vila, era uma cidadezinha, a 12 quilômetros de Pinda, que era decisiva na eleição. Onde Coruputuba votasse, ganhava a eleição. Então, todo candidato tinha aqui em Coruputuba, era uma grande indústria, e os trabalhadores moravam lá em Coruputuba. Tinha cinema, baile, campo de futebol, escola, era um distritozinho. Então, eu fui a Coruputuba, plataforma de governo, programa, casa por casa, explicando, creche, escola,
unidade básica de saúde, mobilidade. Aí uma senhora mandou eu entrar, eu candidato a prefeito em Pindamonhangaba, hora de almoço, eu tentava explicar o programa, ela dava atenção para o filho, a criança chorava, cachorro, gato, papagaio, comida no fogo, aquela confusão, depois de 40 minutos, ela falou, olha, você me convenceu. Aí eu já todo feliz, estou indo embora, então, só falta o dinheiro do ônibus. Aí eu falei, mas a escola é no outro quarteirão, dá para ir a pé, é um quarteirão. Ela falou, não, não, é que todos nós aqui votamos em Itajubá, né, em Minas Gerais. Né?